Que o nosso Deus seja sempre louvado através do seu povo. Eu quero começar trazendo aqui o texto bíblico, mas eu não quero que você abra a Bíblia não, porque o texto ele é muito conhecido. Na realidade, a maioria dos comentaristas defende que esse texto é o texto áureo de toda a Bíblia. Quem não sabe toda a Bíblia, mas se pelo menos tiver esse versículo decorado na ponta da língua, já tem aí uma mensagem poderosa, que é João 3,16. Não abre a Bíblia não, vamos lá ver aí quem tem esse versículo na ponta da língua. Acho que é um dos primeiros versículos que a gente aprende, né? Na escola dominical. Vamos lá, quando eu dizer já, eu quero que a igreja bem forte, que está sendo gravado, né? Sai aí, quero ver se você tem esse versículo na ponta da língua. Vamos lá, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, essa é a igreja bíblica, viu? Parabéns aí para os pastores, porque os irmãos têm na ponta da língua João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Bem, irmãos, quando a gente fala desse texto, fala de amor, né? Porque o ser humano, ele é carente de amor. O ser humano busca amor. Tanto é que nós vemos que muitos programas de televisão, de vez em quando aparece um programa para juntar pessoas que procuram um novo amor. Quando a gente vai para as redes sociais, existem vários aplicativos de encontro para que a pessoa encontre um novo amor. Só que ao mesmo tempo que as pessoas procuram ser amadas, elas ficam frustradas. Tem gente que é frustrado com o amor de mãe, com o amor de pai, com o amor de filhos. Tem gente que é frustrado com o amor de marido, com o amor de esposa, com o amor de amigo. E isso tudo é porque muitas das vezes queremos encontrar nas pessoas um amor que elas não podem dar. Por mais que nos amemos nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, amemos nossos amigos, mas nós não temos a capacidade de dar para essas pessoas um amor perfeito. E muitas das vezes, algumas pessoas se frustram com os relacionamentos amorosos porque espera demais de alguém que não pode dar aquilo que não lhe cabe. Bem, João 3,16, Jesus falando para um grande líder mestre chamado Nicodemos, que procura Jesus naquela noite, e ali Jesus começa a conversar com Nicodemos, e a primeira coisa que Jesus fala para Nicodemos, ele não entende direito, que Jesus diz, é necessário vos nascer de novo. E ele não entendeu, a ponto dele achar que era voltar ao ventre da mãe. E aí Jesus disse, olha, se eu estou falando de coisa tão simples, e você não está entendendo, se eu falar das espirituais. Mas aí Jesus disse para ele que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. É necessário nascer de novo. Jesus repete novamente. Logo depois, Jesus diz para Nicodemos sobre esse texto maravilhoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus lança para Nicodemos sobre o grande amor de Deus, Jesus deixa três coisas maravilhosas que esse amor, que só o amor de Deus tem e pode nos dar. A primeira coisa que Jesus mostra que o amor de Deus é um amor imensurável, é um amor incalculável, incontável, infinito, ilimitado, infindável, colossal. Ou seja, é um amor que não se pode medir e nem pesar. É por isso que o texto começa dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Ora, sabemos que João, que escreveu esse evangelho, ele foi movido pelo Espírito Santo, que Pedro fala isso, que não tem nenhuma parte da Escritura de particular elucidação, mas homens movidos pelo Espírito Santo. Mas o próprio Espírito Santo, movendo João, não lhe deu nenhuma palavra, porque não existe nenhuma palavra humana que possa caber nela o tamanho, o peso, a profundidade e o valor do amor de Deus. Por isso que foi colocado lá de tal maneira. É uma maneira muito maior do que a gente pode imaginar. Paulo, para deixar um pouco
claro para os seus leitores romanos. Paulo disse lá no Romanos 5,8, ele disse que Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo não trouxe uma palavra, mas Paulo quis mostrar a profundidade desse amor, como é grande, que mesmo Deus sabendo que nós somos pecadores, merecedores da sua ira, Deus nos ama. É um amor maravilhoso. E o salmista no Salmo 103, interessante, ele querendo falar da misericórdia de Deus, ele vai dizer o seguinte nesse salmo, que ele querendo mostrar como é grande a misericórdia de Deus, ele vai começar dizendo assim no versículo 8 e diante: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e às benigno, não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo nossos pecados, nem nos atribui consoante as nossas iniquidades. Aí ele vai dizer: pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Veja a palavra que ele usa para querer mostrar como é grande a misericórdia e o amor de Deus. E ele ainda diz: quando dista o Oriente do Ocidente, ou seja, quando se distancia do Oriente do Ocidente, assim afasta o Senhor as nossas transgressões. Isso para mostrar a grandeza, a grande, a extensão desse amor. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: esse amor que você ainda não compreende, é porque ele é muito grande, ele é imenso, é um amor que não se pode se pensar. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Eu já tentei querer compreender o amor de Deus, quando olhei muitas vezes para mim e querer entender como é que o Senhor me ama, sabendo que eu sou, sabendo das más qualidades que eu tenho, sabendo das muitas vezes que nem lembro do Senhor e nem te agradeço. Eu quase fiquei louco de querer pensar nisso. Eu parei e disse: eu não vou mais pensar, porque o amor de Deus é imenso. Eu não vou conseguir entender esse amor, mas esse amor é de tal maneira, porque eu preciso desse amor. É um amor imensurável. O amor de Deus não é um amor que a gente deve medir, mas a gente precisa dele, precisamos experimentar, precisamos ter desse amor, precisamos nos entregar a esse amor. Ele é muito maior. Por isso que o Senhor, usando o profeta, disse: pode o acaso uma mãe que amamenta seu filho esquecer dele? É quase impossível, até porque biologicamente, mesmo uma mãe distante do seu filho, acontece muito aquela reação química que muitas vezes a mãe começa a ver os seus seios transbordando leite e molhando a sua roupa, e ela entendendo: meu filho está com fome. Isso até acontece, mas ele diz: pode a mãe esquecer? É quase impossível. Mas o que o Senhor diz? Eu não esquecerei de vós. É um amor imensurável. Já o salmista vai dizer, através do Espírito Santo: ainda que vosso pai e vossa mãe se esquecer de vós, eu jamais os esquecerei. Ainda Isaías, o Senhor vai dizer: com amor eterno vos atraí. Não tem na Bíblia nenhuma palavra que meça o amor de Deus. É por isso que ela é de tal maneira. Ela não é para a gente pesquisar, não é algo para a gente estudar, mas é algo que a gente precisa. Porque se Deus não nos amasse como Ele nos ama, não estaríamos aqui. Porque a ira de Deus é justa, e muita gente não entende isso. Muita gente diz assim: Deus é amor. Por isso que muita gente aí fora pensa que pode fazer o que quer, porque Deus é amor, mas não é bem assim. Deus é justo. A justiça de Deus não é igual à justiça do homem, que muitas vezes falha, que muitas vezes se compra, que muitas vezes se desvia, que muitas vezes erra o seu propósito. A ira de Deus é perfeita, porque vem do Deus perfeito e justo. E a ira de Deus cai sobre nós. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, estamos condenados. E como é que vamos nos livrar de uma condenação que não temos nenhuma forma de pagar? Aí entra o grande amor de Deus, dele fazer com que, através do seu amor, encontremos uma solução, a salvação da nossa alma, porque Deus nos ama. Lembra de Pedro, que Jesus dizendo que já estava perto dele ser entregue, dele sofrer. Aí Pedro abre a boca e diz: não, Senhor, para onde o Senhor for, nós também vamos, nós vamos sofrer com o Senhor. Aí Jesus disse para Pedro:
Pedro, essa noite me negarás 3 vezes. E Pedro negou. Mas isso afetou o amor de Deus para com Pedro? Não, porque de tal maneira o amor de Deus, que mesmo o meu amor imperfeito jamais vai influenciar a grandeza desse amor de Deus para comigo. É por isso que eu posso ter uma grande segurança, porque Deus não me ama pelo que eu faço, pelo que eu sou e pelo que eu tenho, porque o amor dele é imensurável. Segundo, o amor de Deus não é só um amor imensurável, de tal maneira, é também um amor sacrificial, porque Jesus ainda diz que ele deu o seu filho. Sacrifício. Talvez aí Nicodemo pode ter entendido algum pouco, porque ele sendo judeu e mestre da lei, e na prática do sacrifício, sabendo que Deus determinou de que o homem pecador judeu que pecasse diante do Senhor, ele poderia oferecer uma ovelha de 1 ano, uma ovelha macho, sem nenhum defeito, para que através daquela ovelha, o sacerdote, através do sacrifício, imolar aquela ovelha, matar aquela ovelha, expandir o sangue daquela ovelha no altar do sacrifício, queimar sua carne, que todo esse trabalho estaria ali tendo um significado importante de que Deus estava perdoando o pecado daquela criatura. Então o povo judeu vivenciou isso toda a sua vida, mas Jesus disse, agora chegou o sacrifício perfeito. Quando a gente vai para Hebreus capítulo 9, o escritor de Hebreus vai falar sobre isso, que o sacrifício de animais era para ser sempre imolado, porque o sacrifício de animais apenas trazia uma graça temporária, mas ele disse que não foi com o sacrifício de bodes, nem de ovelhas, nem de touro, mas o sacrifício de Cristo, uma vez e perfeita. João vai dizer na sua primeira carta, logo do capítulo 1, dizendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sacrifício. E a gente chama isso de sacrifício vigário, ou seja, alguém que tomou o lugar de alguém. Na terra não tem ninguém que tomasse o lugar do outro. É por isso que quando Jesus estava ali naquela cruz, um dos ladrões estava ali zombando, juntamente com muitos líderes religiosos que zombavam de Jesus. O outro ladrão dizia, ele entendeu, disse, olha, eu e você estamos aqui porque nós somos culpados. Estamos sendo crucificados porque somos culpados. Esse homem é justo. Ele identificou que aquele que estava no meio entre eles, ele não estava ali pagando a sua dívida, ele não estava ali com alguma dívida com o Império Romano ou entre os judeus, era um homem justo, era um homem santo, mas ele estava ali, porque ele estava tomando o meu e o seu lugar. Deus estava sacrificando o seu filho por amor de nós. Essa era a única solução. Era alguém justo e perfeito tomar lugar de alguém imperfeito. Porque o primeiro Adão, Paulo vai dizer em Romanos 12, que o primeiro Adão, ele desobedeceu a Deus, por causa da sua desobediência, o pecado veio a todos nós, e todos nós pecamos. Somos descendentes de Adão. Estamos caídos por causa do pecado de Adão. Mas Paulo vai dizer que Deus enviou o segundo Adão, aquele perfeito, que em Filipenses ele vai dizer que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E na sua obediência, ele não só teve o privilégio e o direito de ser ressuscitado, mas ele teve o privilégio dele interceder e tomar o povo para si. É um amor sacrificial. Deus deu o seu filho por nós. O seu filho que naquele momento de dor na cruz, ele clamando em aramaico, ele dizia, Eli, Eli, sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Porque nem o seu próprio pai podia suportar aquele momento de dor. Mas era o sacrifício que o seu filho tinha de passar. E esse sacrifício não é um sacrifício para provar, é um sacrifício para restaurar, perdoar, purificar, justificar. Deus não fez isso para querer ganhar o nosso amor, mas para nos salvar, porque Ele nos ama. Foi um sacrifício único. E nós cantamos em um dos cantos aqui dizendo, que o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada, agora brilha cada dia mais. E a gente cantou, que Jesus, tua presença, reunimos-nos aqui.
Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida entre nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Hebreu vai dizer que Jesus não abriu as portas para entrar no Santo dos Santos. Ele abriu a porta para a gente entrar no trono da graça. Isso só veio por causa de um amor sacrificial. Deus deu seu Filho, que de único unigênito, ele se tornou filho primogênito, porque dele veio muitos irmãos. Ele era único, mas através do seu sacrifício, ele se tornou o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos, por causa desse sacrifício amoroso do Pai. O amor de Deus é um amor imensurável, é de tal maneira, é um amor sacrificial, porque Deus deu o seu Filho, mas também é o amor triunfal, que Jesus termina dizendo, para que tenhas a vida eterna. Esse amor, ele transborda a vida eterna. Jesus não morreu em vão, ele não foi um mártir, ele não foi alguém que veio para marcar a história da humanidade, como alguém que veio defender e alguém que deixou uma marca de exemplo. Ele veio para causar transformação. Por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele no versículo 12, ele diz o seguinte, o versículo 11 e 12, para ficarmos fechados. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É triunfal, irmão, esse amor, sabe por quê? Porque esse amor não ficou preso numa cruz, não acabou numa cruz. Esse amor não foi desfeito quando Jesus foi sepultado. Pelo contrário, no terceiro dia ele ressuscitou para mostrar que o amor de Deus por nós é um amor eterno, um amor seguro, um amor que nos envolve para todo sempre. É por isso que Paulo aos Romanos vai dizer no capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? É um amor triunfal, porque esse amor não depende do meu amor, mesmo que eu fale com ele, mas o efeito do amor dele na minha vida é perfeita. Mesmo que eu esqueça dele, ele não esquece de mim. Mesmo que eu não cumpra o que eu prometi, mas o amor dele é tão perfeito que ele vai cumprir na minha vida aquilo que ele prometeu. Quem tem o Filho tem a vida e tem a vida eterna. Ah, Marta está lá chorando, porque Jesus não chegou na hora que ela e Maria tinham mandado o recado que seu irmão estava doente. Quando Jesus chega lá, já estava morto 4 dias, estava já sepultado. Ela sabe que Jesus estava chegando, nem entrou na cidade, ela já correu e já começou a questionar, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, conversando com ela, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque este é o amor de Deus. É o amor que está marcado para a eternidade. A morte vem, mas a morte não pode destruir esse amor. O amor não acaba, o nosso acaba, né? João vai dizer que o amor nunca acaba, porque Deus é amor. É amor triunfante. Ele enviou seu Filho para nos trazer vida eterna, e esse amor foi completado na cruz, e agora Jesus está à direita do Todo-Poderoso intercedendo por nós. E como ele disse, porque eu vivo, vós também vivereis. É um amor que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu o pecado. É um amor que não acaba. É um amor que me marca por toda a eternidade. Estou marcado por esse amor. Paulo vai dizer que a marca desse amor é a presença do Espírito Santo. É o selo da promessa de um Deus que ama. Pois bem, irmãos, esse amor de Deus, que é um amor imensurável, um amor sacrificial, um amor triunfal, ele nos traz implicações e desafio para nós. Nós que estamos aqui para falar desse amor para os pecadores desse lugar. Se o amor de Deus é imensurável, irmãos, a gente deve entender o seguinte, por mais que a gente faça para Deus, nunca o meu amor, o seu amor vai chegar à altura do amor que Ele tem por nós. Nós devemos entender que nós não fazemos nada para Deus para combater ou suprir esse amor. Mas como João disse, o amor de Deus nos constrange. É saber que eu tento fazer a obra do Senhor por amor, porque eu sou amado como eu não mereço ser amado. É por isso que cada ação nossa nesse lugar deve ser feita por amor. O lavar do prato,
o deixar o banheiro limpo, o sair para evangelizar, o trabalhar com as crianças, o varrer, o organizar, o carregar peso ou não, a gente tem que fazer por amor, porque nada paga esse amor. Muita gente pensa que fazendo coisas para Deus vai ganhar ponto com Deus. Nós já somos amados, a gente não precisa fazer nada para ser amado por Deus. Nós devemos fazer para demonstrar gratidão por tão grande amor que nós somos amados. Deus, o amor de Deus não é comprado. Eu não faço nada para atrair a atenção de Deus para mim. Eu tenho de mostrar ao mundo o que eu faço, porque já fui ganhado por Deus. Quando chegar numa casa e alguém curiosamente perguntar: por que você saiu de Recife, de tão longe para vir para cá? Por que você está aqui na frente da minha casa? Por que você veio falar comigo? Por que vocês estão nos dando essa Bíblia? Por que você está falando de Deus? É porque esse amor me atraiu, me alcançou. E é um amor tão grande que eu não posso deixar de falar desse amor. Esse amor é sacrificial, irmãos, porque Ele deu o seu Filho. E qualquer sacrifício que eu faço para Deus não paga o sacrifício que Deus, através de Jesus, fez por mim. Mas sabe por que eu faço? Eu faço por gratidão, eu faço por reconhecer que eu sou devedor de Deus para todo sempre. É por isso que Paulo disse aos romanos: ai de mim se não pegar o evangelho, eu sou devedor. Não que eu faça vai comprar ou vai pagar, mas qualquer sacrifício que eu faça não chega aos pés do grande sacrifício que Jesus fez por mim. É por isso que Paulo disse à igreja de Éfeso, lá para os líderes, lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 20, quando está se despedindo, ele disse: eu não considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a minha carreira, que é o chamado de Deus para pregar. O que você está fazendo para Deus não é nenhum sacrifício, porque nada que você está fazendo, se dependesse de você, não pagaria a tua salvação. Nem Jó, que é considerado um dos homens mais sofríveis da Bíblia, o homem que mais sofreu nas Escrituras, mas o sofrimento de Jó não comprou a sua salvação, mas a sua fé em Deus, porque ele disse um momento: eu sei que meu Redentor vive e um dia ele se levantará na terra em meu favor. Por isso que o que você está fazendo aqui não é nenhum sacrifício maior do que Jesus já fez por você. Andar no sol escaldante, andar léguas para chegar numa casa, e muitas vezes o dono da casa nem abrir a porta, ou ficar, né, como alguém disse, só botar a carinha do lado de fora, né, alguém estava contando, estava ouvindo, só botar a carinha do lado de fora, né, dizer assim: entra meu filho, senta aqui, eu vou pegar um copo de água fria. Ou você entrar, falar, e quando você quer aceitar Jesus, e a pessoa dizer: não quero não. Ou até mesmo dizer assim: eu adoro Maria, e você sai de lá irritado, dizendo: que coração duro, mas valeu a pena o sacrifício, porque você foi lá falar de Jesus. É o sacrifício, irmãos, que a gente jamais pode medir com o sacrifício de Cristo, mas vale a pena porque um sacrifício perfeito, único e eterno foi feito por mim. E por mais que eu faça para Deus, não vale o tanto que Ele faz por mim. É um amor triunfal. Significa, irmãos, que já somos vitoriosos. Nós estamos lançando vitórias e não derrotas. Como eu falei, mesmo que a gente passe esses 3 dias aqui, volte para casa e uma alma nos converteu, a gente está em vitória, porque estamos dentro do amor vitorioso. Porque nem espada, nem fome, nem peste, nem principados, nem coisa do porvir, nem coisa do presente, nada pode separar desse amor. Estamos proclamando um amor que nós estamos envolvidos nele, que nós vamos ganhar por ele. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E nosso coração está cheio do amor de Deus, por isso que estamos aqui. Não viemos aqui, irmãos, e não vamos sair daqui como derrotados, porque somos mais do que vitoriosos em Cristo. Esse amor nos faz andar como vitoriosos. Nós louvamos com vitória, nós oramos com vitória, nós pregamos com vitória, porque já estamos envolvidos em vitória. Já sabem que nosso nome está escrito no livro da vida. O que nós fazemos é pregar o Evangelho, porque é obra de Deus, porque é a ordem de Deus, e sabendo aqueles que o amor de Deus há de alcançar, vai alcançar, e esses vão ser alcançados e restaurados por o Senhor. Nós estamos só pregando. Eu não sei quem são os escolhidos de Deus. Eu não sei quem está lá escrito no livro da vida. Eu creio que meu nome está, e creio que nossos nomes aqui está, mas eu creio que esse amor vai alcançar quem deve ser alcançado. Esse amor vai chegar, como Paulo disse, que a palavra de Deus
é perfume para os que vêm para a salvação, mas também é condenação. Quando a gente prega, esse amor alcança quem deve ser alcançado. Esse amor não perde. Deus não perde. Aí tem muita gente que sai evangelizando, algo acontece e diz, o diabo não deixou acontecer. Se não aconteceu é porque Deus não permitiu. Não foi do jeito que a gente quis, mas foi do jeito que Deus quis. Quem é para alcançar, talvez hoje a gente não saiba, mas amanhã tem alguém que ouviu essa palavra, que recebeu um desses livrinhos, que recebeu um desses folhetos, que você chegou e deixou uma mensagem que talvez amanhã está rendendo aos pés de Cristo e começou com o que você fez aqui. Porque o amor não perde, ele sempre ganha. E é por isso que nós estamos aqui, que estamos falando de um amor triunfal, de um amor que vence, do amor que dá vida e vida eterna e vida abundante. É por isso, irmãos, que fazer esse trabalho é um privilégio para quem é amado. Eu posso estar carente de amores humanos. Eu posso ser uma pessoa que passei a vida que não foi amado pelo meu pai, não foi amado pela minha mãe, que não foi amado por ninguém. Mas o que me chegar aqui é que eu sou amado pelo Deus eterno. O que me faz de falar dele é que eu sou amado pelo Deus eterno. É um amor que supre qualquer amor que essa terra pode oferecer. Porque o amor da terra, por mais que minha mãe me ame, ela não pode me salvar. Por mais que ela dê a sua vida por minha vida, mas vai chegar um dia que a morte vai bater na minha e não vai resolver nada. Mas uma coisa é certa, o amor de Deus é para sempre. Então se sinta amado pelo Senhor e faça a obra valorizando esse amor. Abaixe sua cabeça. Eu quero que você agradeça a Deus pelo tão grande amor dele por sua vida. Você não está aqui, não foi porque o pastor lhe convidou ou algum irmão da igreja convidou. Você também está aqui por curiosidade. É que Deus te trouxe. Podia vir outras pessoas, sabia, fazer esse trabalho aqui. Podia ser outros e não nós. Mas sabe por que o Senhor nos trouxe? É porque o amor dele queria nos usar hoje. Quer nos usar esses dias. É porque Deus quer ter prazer através de nós que estamos aqui. Podia ser outras pessoas. Deus tem poder para levantar quantas pessoas Ele quisesse. Ele poderia estar trazendo aqui 3, 4, 5 ônibus lotados de pessoas que a gente jamais imaginaria que estaria aqui. Mas hoje foi eu e você o privilegiado de estar aqui porque Deus nos ama. Não é porque os outros Deus nos ama, é porque esse amor nos deu a oportunidade também de falar do seu amor. Foi o amor dele que preparou tudo. Foi o amor dele que preparou o dia de hoje. E o dia da manhã, e o dia depois da manhã, e assim vai. Se sinta privilegiado. Se sinta privilegiada. Não se sinta orgulhoso ou orgulhosa, achando que você é mais amado por Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse amor está te dando a oportunidade de ser um instrumento da glória de Deus. E é o amor eterno do Pai. O amor perfeito, o amor gracioso, o amor misericordioso, o amor imensurável, o amor sacrificial, o amor triunfal. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade. Então não precisa de mim para chegar para alguém que mora nessa região e dizer para ela que o Senhor ama. O Senhor pode usar quem quer. O Senhor tem meios de chegar para uma alma perdida e revelar o teu amor. Mas hoje o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. O Senhor quis que estivemos aqui. Porque nós não sabemos. Só sabemos que somos amados por Ti e que o Senhor ama esse território. O Senhor ama, ó Deus, essas pessoas. Porque se não amasse, não teria uma igreja aqui. Não teria uma base aqui. A Amai não estaria aqui. O Josenildo não estaria aqui. Os missionários que aqui estão trabalhando não estariam aqui. Nós não estaríamos aqui. Porque o Senhor poderia direcionar o pastor para que fizesse esse trabalho em outra região, em outro lugar. Como em outros lugares já se foram. O Senhor poderia ter trazido outras pessoas. Veja que uma das irmãs aqui agradeceu dizendo que queria estar aqui. O Senhor abriu as portas para que ela estivesse. Porque é quase impossível ela estar aqui por causa da sua filha, que ela tinha de cuidar. Que privilégio estar aqui, Senhor. Eu mesmo, algumas situações, estava impedindo de eu chegar aqui e orei ao Senhor. Senhor, dá um sinal se o Senhor quer. E o Senhor fez com que tudo corresse de maneira perfeita. E aqui estou sendo privilegiado junto com esses irmãos para falar do teu amor. Obrigado, ó Deus. E move-nos, ó Deus.
não para fazer com interesse, não para fazer com barganha, não para fazer achando que vamos ter pontos no céu, pedrinhas na coroa, mas fazer, ó Deus, porque somos amados por Ti, mesmo o Senhor sabendo que nós somos, mesmo o Senhor sabendo que tudo que a gente promete, a gente não cumpre nem um terço, mesmo o Senhor sabendo que muitas das vezes esquecemos de agradecer e reclamamos demais, mesmo o Senhor sabendo que não é para a gente fazer tais pecados, e quando a gente vê, a gente está cometendo os tais, mesmo o Senhor sabendo que quão fraco nós somos, mas o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui esta noite, para adorar o Teu nome, e no dia de hoje, poder ter chegado naquela escola, e ter falado com algumas pessoas, poder partir de algumas portas, e ela ter sido aberta para muitos que pregaram a Tua palavra, que continuemos, ó Deus, motivados pelo Teu amor, não só nesse trabalho, mas tudo que nós fazemos, como Paulo disse, o que comais, o que bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus, e que o Senhor, que nos ama, seja amado, mesmo com as nossas falhas, mas seja amado por nós, através do nosso compromisso a Ti, Senhor. Muito obrigado, assim oramos em Cristo, amém. Que Deus abençoe, irmãos.